Olá pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula nesse formato do Blackboard. E a gente falou na aula passada da biblioteca, da library, falou um pouquinho da questão do básico no Develop. E a gente vai tratar agora dessa segunda aba básica. Então a gente falou de white balance e luminosidade aqui. E a gente vai tratar dessa terceira aba, que é a aba de presença ou de cor. Essas três primeiras ferramentas, Texture, Clarity e Deraise, elas são ferramentas que têm relação com contorno. Elas vão ou retirar ou acrescentar contorno, acrescentando preto e branco, para situações específicas. E isso vai interferir tanto na resolução da minha cena, vai parecer mais nítido ou menos nítido, mas principalmente vai trazer a sensação de cor para a gente, de mais vivacidade ou menos vivacidade. A textura, ela vai acrescentar preto nas bordas das linhas e retirar esse preto se eu colocar no branco para o lado esquerdo. A claridade faz exatamente a mesma coisa, só que ela é muito mais agressiva, a gente vai ver isso acontecendo. Ela vai entender o que são bordas e vai acrescentar preto nessas bordas, mas numa área mais agressiva, ou branco nessas bordas, numa área também mais agressiva. E aqui o deraise, que é neblina, né, seria... como é a tradução disso? Raise é neblina e aqui seria desembaçar. Nada mais é do que se eu tiver uma imagem com a sensação de fog, de neblina, ele vai tentar eliminar aquela área mais esbranquiçada da neblina e colocar uma área mais contrastada de preto, ou não, ou acrescentar a neblina se eu puxar para o lado esquerdo. Eu vou mostrar essas três ferramentas e eu já passo para vibração e saturação. A gente dá um zoom na imagem, está tudo zerado, eu vou aumentar a textura para o preto. Reparem como os fios da minha flor do cerrado, que é essa flor vermelhona, ficam muito mais nítidos, em 0, em 100. Mas reparem também que há um acréscimo de preto em cada halo desse. Para quê? Para que isso fique mais nítido. Ao contrário, se eu coloco em menos 100, eu tenho um acréscimo de branco. E as bordas entre os fios passam a ser mais difusas e eu consigo ver menos a diferença entre eles. De novo, 0 e menos 100. A claridade é muito parecida, só que ela é uma ferramenta muito pesada em relação à textura. Reparem como eu vou acrescentando e ele também vai acrescentando preto e esses halos vão ficando cada vez mais nítidos. Só que ele mexe na foto como um todo, deixando a cena muito mais escura. O contrário também é verdadeiro. Se eu acrescento aqui o branco, ele vai tirando esses contornos até dar a sensação que perdeu o foco e eu não vejo mais esse detalhamento. Lembrem-se sempre que isso é uma sensação visual de nitidez, mas que, na verdade, essa ferramenta é principalmente para trabalhar cor. Por exemplo, se você está na luz do meio-dia e ela não te traz muito detalhamento de volume e também não de cor, essa ferramenta é muito indicada para que, aumentando o preto nos contornos, eu tenha a sensação de nitidez, um pouco, de, na verdade, separação entre os elementos da cena e, principalmente, acréscimo de cor para ver esses elementos mais distintos. Reparem como eu vou aumentar de novo
e eu tenho a separação mais definida entre céu e planta, ou mesmo a textura, que é um pouco mais suave. Reparem na base da planta, aqui onde eu estou passando a mãozinha agora, onde ainda tem um certo esfumaçado, e quando eu aumento a textura, eu começo a ter isso mais delimitado. Na cena como um todo, mas nessas regiões específicas, é mais fácil de ver. Dito isso, a gente pode ir para essa cena, por exemplo, que não tem um fog, mas tem um céu, e eu posso criar, nessa ferramenta de desembaçar, uma cena mais embaçada, onde você percebe que ele vai acrescentando branco e parece que tem uma neblina na cena, ou uma cena onde ele vai acrescentando preto e no limite esse céu parece até duro de tanto contorno que ele tem. Insisto nisso, textura, claridade e desembaçar, eles fazem basicamente a mesma coisa, aplicado em situações diferentes. Textura e claridade para mim é uma relação de intensidade, a textura é bem mais suave e a claridade um pouco mais rígida. E o desembaçar é basicamente aplicado em situações de neblina. Vamos voltar para a minha cena, aqui tudo zerado. Vibração e saturação. Saturação e vibração são o mesmo conceito. É o acréscimo de preto ou de vivacidade naquela cor. Toda vez que eu deixo a cor mais saturada, eu deixo a cor mais viva, mais forte. A vibração é exatamente o mesmo. Toda vez que eu tiro a saturação ou eu tiro a vibração, faz exatamente a mesma coisa, que é tirar a vivacidade, tirar essa sensação de vivacidade da cor. Então, professor, qual é a diferença entre saturação e vibração? Saturação é mais pesado, ela vai aplicar em todas as cores, muito fortemente, e a vibração é uma saturação controlada. Ela não deixa a cor ir para a cor mais pura, que quando fica aquela cor que não tem textura nenhuma, só a cor pura, a gente chama de clipar a cor. Então, a vibração é a saturação que não deixa clipar. Ou seja, a vibração é a saturação mais controlada. Vamos ver isso acontecendo. Eu tenho saturação no máximo. E percebam que no fundo eu já perdi textura, isso vira completamente cor. E se eu tirar a saturação completa, fica preto e branco. Não é assim que faz, desculpem, não é assim que faz preto e branco no Lightroom. Na próxima aula eu ensino para vocês, eu devo postar isso amanhã. Como vocês podem perceber, a minha voz já está indo embora, mas é rouquidão só da gripe que eu estava, desculpem. Mas amanhã eu já posto novas videoaulas para vocês. Se a gente for para a vibração a 100%, reparem como ela equilibra melhor as cores em que ela saturou. Ela não deixou saturar tanto o amarelo, mas ela acabou trazendo um pouco do azul. Ela equilibra melhor as cores que ela quer saturar e nem de longe aquele amarelo ficou tão saturado quanto na saturação. E se eu tirar toda a saturação, eu também tenho a cena quase em preto e branco, mas ela não fica completamente preto e branco, já que a vibração é uma saturação controlada, ela não vai permitir que isso aconteça. Esses são os tratamentos de cor que a gente tem. Claro que eu estou falando dos tratamentos na aba básico aqui. E assim a gente termina a aba básico. Bem, vamos pegar uma foto aqui, essa imagem. Essa imagem já está tratada, eu só queria acrescentar um pouquinho de vibração para deixar as cores um pouco mais fortes e aumentar um pouquinho as sombras aqui, deixar mais claras. E a gente pode ver o antes e o depois na barra invertida no teclado, é só clicar uma vez. Aqui antes e aqui depois. Beleza? Ok, sem muitos problemas com isso. Tudo que a gente estudou até agora é como passar a foto para dentro do Lightroom e tratar essa imagem.
Esse, como a gente pode ver, é um arquivo em RAW, é um arquivo DNG, que é o RAW da Adobe. Agora, a minha questão é, como eu faço para mandar essa foto para o Instagram ou como eu faço para imprimir essa foto? Assim que você acabar de tratar a foto, você pode voltar na biblioteca. Voltado na biblioteca, do lado do botão importar, aqui do lado esquerdo embaixo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, eu tenho aqui o botão exportação. Vamos ver para onde e como eu faço a exportação em dois modelos diferentes. Eu vou pedir para exportar para o desktop, mas eu posso aqui, deixa eu dar um pequeno zoom para a gente ver melhor. Eu posso exportar para onde eu quiser, mas insisto, faz sentido exportar para o desktop, porque afinal de contas essa é uma cópia temporária. Eu vou exportar, deixar a minha cena lá, e aí eu vou mandar para o meu Instagram, para o meu site, para a minha impressão, para o meu cliente. E assim que eu não precisar mais, eu deleto essa foto. Lembrem-se, a gente nunca, jamais deleta o RAW. A gente vai deletar o fruto da exportação, que vai ser um JPEG ou TIFF. Por que eu deleto esses JPEGs ou TIFFs? Eu os deleto porque eu não preciso mais deles. Caso eu precise reexportar, eu volto ao Lightroom e reexporto sem problema nenhum. Aqui eu defino aonde ele vai ficar, então eu vou exportar para o desktop. Como é uma imagem só, eu não preciso colocar numa pasta. Se eu quiser colocar numa pasta, eu posso pedir para ele criar na pasta aqui para mim. E posso colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, turma 1. Eu vou deixar solto aqui, não tem problema, sem o nome. Aqui eu posso renomear o meu arquivo. E aí, eu vou renomear com o nome que eu quiser. E vou renomear aqui com o nome de 72. Vocês já vão entender por que eu dei esse nome. Mas aqui eu posso renomear várias. Lembrem-se que eu estou exportando uma porque eu tenho uma selecionada. Se eu quiser selecionar todas, segurando o Ctrl ou Command, seleciono quantas imagens eu quiser e eu posso exportar 300 fotos de uma vez. Aqui eu tenho o File Settings, que é o tipo de arquivo. Os dois tipos de arquivo que a gente exporta. O JPEG, desculpem, que é o tipo de arquivo que eu vou mandar para o meu site, para o meu Instagram, para impressão, no Minilab comum ou no fotolivro. E eu tenho o TIFF, que é um arquivo muito pesado para exportação em altíssima qualidade. Eu vou mostrar para vocês como funciona a exportação direcionada para a internet. Então, Instagram, site, Facebook, e-mail, ou as imagens que você tem que mandar, por exemplo, para o seu professor no Blackboard, quando ele permitir tratar as imagens, quando ele não quiser o arquivo em RAW, por exemplo. Então, Instagram, site, Facebook e etc. Tudo JPEG. Qual é a qualidade do meu arquivo? Em geral, a qualidade do Lightroom vem como 60, mas lembrem-se disso, a qualidade é sempre, 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 sempre 100. Então, um JPEG para enviar para a internet, a qualidade é sempre 100, e o espaço de cor aqui é sempre sRGB, Standard RGB. Quando você manda uma foto para o Facebook e a foto não fica tão legal assim, isso quer dizer que ou ela tem mais de 5 megas, ou ela tem o espaço de cor errado. O espaço de cor da internet é o sRGB. Isso vai determinar qual é a quantidade de cores que a sua foto pode se reproduzir. A internet inteira, por padrão, ela funciona com sRGB. Então, sempre que vocês precisarem mandar uma foto para a internet, ou por e-mail, ou pelo site, ou por Instagram, ou para o Facebook, ou mesmo fazer uma impressão de baixa qualidade no Minilab, etc., o padrão vai ser sRGB.
Lembre-se, nesse primeiro momento eu estou exportando para a internet e depois eu vou voltar e falar de exportação para impressão. Eu vou redimensionar a minha imagem e aqui eu vou trabalhar com long edge. Para quem está com o Lightroom em português, vai estar escrito aresta longa. No aresta longa, eu vou determinar por pixels e vou exportar em Full HD, que são 1920 pixels. A resolução, 72 pixels por polegada. Essa é a resolução de quase tudo o que envolve imagem. Tanto monitores, quanto cinema, quanto projetores, quanto televisões. Esse, no fim, é um padrão estabelecido para fazer a exportação para a internet. Recapitulando, JPEG, qualidade 100, sRGB, aresta longa em 1920 pixels e 72 pixels por polegada. Continuando, eu tenho aqui a Output Sharpening. Isso quer dizer aplicar em nitidez na imagem na hora de mandar para a internet. Vale a pena deixar clicado aqui. E aqui você pode ter três opções. Se para tela, screen. Se para papel matte paper. Se para glossy paper, que é papel brilhante. Como a gente está exportando para a internet, vai por aqui. Eu posso deixar todos os meus metadados. Eu prefiro deixar. São aqueles metadados que a gente acrescentou lá na primeira aula. E aqui o marca d'água. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não recomendo ninguém pôr marca d'água nas imagens. Eu acho que atrapalha demais a visualização da imagem e acaba não ajudando muito na divulgação de vocês. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem ver como faz isso, eu vou clicar, colocar uma edição de marca d'água. Ele vai abrir uma outra telinha para mim aqui. Eu posso colocar um texto ou um gráfico. Eu também posso colocar uma imagem em PNG. E se eu optar por texto, eu posso deixar aqui o meu arrobinha e colocar Daiane de Castro e eu posso fazer o que eu quiser. Se é deixar uma opacidade maior ou menor, colocar no centro, eu posso escolher a cor, por exemplo. Ele bugou um pouquinho aqui, desculpem. Ok. Eu posso colocar para ele fitar, para ele preencher por completo. Se for na horizontal, na vertical. Posso optar por cima, por lado, posso girar, deixar do tamanho que eu quiser essa imagem. Aqui está bem grande, né? Está absolutamente grande. Vou deixar proporcional, deixar no canto esquerdo, à vontade. E eu, na verdade, posso aqui mexer na cor. Facilmente ele vai abrir um target de cor. O meu está com algum problema aqui, que não está me deixando fazer isso. Deixa eu diminuir a tela, ver se ele... Ah, o target de cor aqui, é por isso. Perdão. E aí eu posso colocar em vermelho, fitado, e no meio da imagem de cabeça para baixo, por exemplo. Tô brincando, vocês já podem ver que eu sou bem contra marca d'água, mas é só porque eu acho que realmente dificulta demais a visualização da imagem e não ajuda em nada, na verdade, para a percepção. Então, eu, sinceramente, não recomendo que vocês façam, mas como vocês viram, é bem simples de fazer. Eu vou cancelar o meu aqui e tirar. O que fazer na exportação? Eu peço em nada, mas eu posso optar por me mostrar no Finder, que é o desktop, na verdade.
Isso é bem útil quando você está exportando 300 fotos, e aí você pede para ele exportar 300 fotos e depois pede para Show in Finder. Quando terminar a exportação, ele te mostra uma tela dizendo, olha, acabou a exportação. Aqui, como é uma foto só, eu vou falar para fazer nada e está tudo certo. Eu vou clicar nesse botão Export e vou mostrar para vocês onde está a minha foto. Eu exporto. Aqui no canto esquerdo de cima ele me mostra o padrão de exportação. Ele já começou e já terminou. Eu vou sair aqui do meu full screen e venho para o meu desktop e eu tenho a minha imagem 72 aqui. Vamos zoom nela. Ok. Vamos lá exportar uma outra? Na verdade, a mesma imagem, essa selecionada. Eu vou colocar em full screen de novo. Vou exportar. Eu vou manter para o desktop. Vou colocar aqui como editar o nome. E vou colocar como 300. A gente já vai entender por quê. Sempre lembrando, eu posso colocar o nome que eu quiser e ele vai entender isso para todas as imagens que eu estou exportando. E dessa vez eu não vou exportar para a internet, eu vou exportar para impressão. Por exemplo, o fotopoema que vocês têm que me entregar, eu já aviso aqui para vocês que a gente tinha 2 datas, por conta dessa confusão do semestre, a pandemia e etc., a gente vai ficar com uma data que é a segunda data de entrega. Então, era um exercício para fazer em 2 etapas. Eu preferi, por conta da confusão desse semestre, fazer em uma etapa só. Então, como vocês vão fazer para mandar essa imagem para a gráfica para imprimir? E aí, pelo amor de Deus, esperem o governo e as autoridades sanitárias dizerem que vocês podem sair à rua para imprimir. Não estou pedindo para ninguém imprimir isso agora, tá? Vamos aqui. Então, como preparar a imagem para exportação para impressão? JPEG, sim. Minilab, impressão em casa, impressão jato de tinta simples, tudo isso é JPEG. A única função que eu uso TIFF é impressão Fine Art, que é uma impressão que mistura tinta mineral com papel vegetal, que é uma impressão bastante cara, infelizmente, mas bastante linda, assim, ela é incrivelmente linda com as cores e tudo mais. Quando as nossas aulas voltarem, eu prometo para vocês, levo uma impressão Fine Art para vocês verem. Então, Minilab, impressão caseira, impressão já de tinta comum, JPEG. Qualidade sempre 100%. E o espaço de cor permanece em sRGB. Professor, quando eu uso outros? Quando eu usar TIFF, eu vou usar ou Adobe RGB ou Profoto RGB, dependendo da minha impressora. Então, aqui eu vou deixar em sRGB, porque eu estou pensando numa impressão em Minilab. Eu também vou restringir aquela por aresta longa, mas aqui não mais em pixel, porque não está falando de uma tela, mas em centímetros. Professor, quantos centímetros? Lembra-se que long edge é a aresta longa. Então, qual é a aresta mais longa da sua cena? Como assim, professor? No exercício do fotopoema, eu pedi uma foto 20 por 30 centímetros. Qual é a aresta mais longa da sua imagem? 30 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 30 centímetros. E, professor, eu gostaria de imprimir uma foto para minha casa 60 por 40. Qual é a aresta mais longa? 60. Então, eu colocaria 60 aqui. Qual é a aresta para o exercício do fotopoema? 30. Então, 30 centímetros. Qual é a resolução de pixel por polegada que eu preciso ter na minha cena? Aí a gente volta ao nome, 300 pixels por polegada. Perfeito? Só recapitulando como então eu mando imprimir uma imagem, formato da imagem JPEG, qualidade absolutamente sempre 100, espaço de cor sRGB na maioria das vezes, aresta longa em centímetros, nesse caso 30, e resolução
sempre 300 pixels por polegada. A nitidez eu posso acrescentar, e aí, claro, eu vou acrescentar de papel, e o papel que eu escolher, se é um papel glossy, ou seja, brilhante, ou matte, ou, desculpa, que é, na verdade, papel fosco. Eu vou deixar aqui em papel fosco. E aí eu tenho todos os metadados, marca d'água que eu já falei para vocês, e a exportação. Vou exportar. Você percebe que no canto esquerdo do Lightroom ele já vai fazer a minha exportação. Eu vou sair aqui do meu full screen e trazer as duas aqui. Se a gente for olhar as duas imagens, eu vou aumentar as duas. Essa é a de 72 e essa é a de 300. Essa é a de 72 e essa é a de 300. Eu vejo um leve mudança na nitidez, porque eu apliquei uma nitidez maior para impressão do que para a tela. E isso é normal, porque na verdade a tela ela não dá conta de reproduzir a imagem mais pesada. Eu veria exatamente a mesma coisa se eu não tivesse mudado a quantidade de nitidez. E se vocês forem ver a qualidade da imagem, eu estou passando elas de novo. É exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Porque vocês estão vendo em uma tela e a tela é sempre 72 pixels por polegada. Professor, o que muda de uma imagem para outra, então? O peso. Enquanto a minha imagem de 72 pixels por polegada tem 2 megas e eu consigo mandar ela para um Facebook, para um Instagram, sem problema nenhum, a outra imagem tem quase 4 vezes mais, beira os 6 megapixels. E essa é uma imagem para impressão. Insisto em uma coisa. Essa imagem saiu com 2 megas e isso vai depender do tamanho do seu RAW. Essa imagem foi feita com uma câmera que tinha um RAW muito pesado, em torno de 36 megapixels. Se a câmera de vocês tem 20 e poucos, provavelmente essa imagem daria 1 mega, ou às vezes até menos. Então não se assustem se houver uma variação aqui. De qualquer forma, a gente vê que essa imagem de 72 pixels por polegada ela é ideal para a internet, para carregar, sem problema nenhum, enquanto essa é realmente uma imagem para impressão devido ao tamanho. É isso, povo. Essa semana aí são esses os vídeos que eu vou mandar. Na semana que vem a gente adianta o tratamento de imagem, eu mostro para vocês como fazer preto e branco e continuo de curvas e um pouquinho de HSL, que é um tratamento dentro do Lightroom. Espero que estejam todos bem, espero que todos estejam ficando em casa. É importante seguir as recomendações. E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para escrever pelo meu e-mail que vocês têm e pelos e-mails dos professores também que vocês têm. Grande abraço, se cuidem.